Olá, seja bem-vindo. Estamos de volta na nossa pequena série de ilustrações. E hoje quero trazer uma ilustração bem importante que eu tenho certeza que vai falar contigo. Isso eu tenho a absoluta certeza, porque falou já muito comigo essa ilustração. E conta-se uma história que certa feita um homem que estava com a sua vida arruinada, que estava com a sua vida desmotivada, desamparada, considerava-se na verdade a sua vida perdida. O que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que vai ser de mim? Eu estou muito triste. O que é que vai ser de mim? Eu preciso achar a minha felicidade. Eu preciso ser feliz. Eu preciso encontrar. Eu preciso achar a minha felicidade. E um dia, ele passando em determinado lugar, ele ouviu falar de Deus. E a frase que ele ouviu falar era mais ou menos assim: Deus é a felicidade. Então, ele começou a conjecturar: Deus é a minha felicidade. Porém, entretanto, no entanto, porquanto, todavia, ele precisava encontrar Deus agora. Ele já sabia que a felicidade era Deus. Então agora ele tinha um problema. Ele queria encontrar Deus. Qual o meio que ele fez para encontrar Deus? Ele saiu à procura de Deus. E ele saiu pensando consigo mesmo: Deus é minha felicidade. Deus é minha felicidade. Deus é minha felicidade. Quando eu encontrar Deus, eu vou encontrar minha felicidade. Eu vou encontrar Deus, eu vou ser feliz. Eu vou encontrar Deus e Ele é a minha felicidade. E ele foi pensando, falando e conversando e entrou dentro de uma floresta. Quando ele entrou dentro de uma floresta, ele encontrou uma moça. Uma moça muito bela, uma jovem muito bela, muito bonita. E ele fez uma pergunta para a moça, dizendo: Moça, você viu Deus? E a moça disse para ele: Não, eu não vi Deus. Por quê? Ele disse: Não, é que me disseram, eu fiquei sabendo que Deus é a felicidade. E eu estou em busca de Deus para ser feliz. E a moça disse para ele: É verdade? E ele disse: É. E ela disse para ele: Então, eu também estou em busca da minha felicidade. Se o Senhor encontrar Deus, pergunta para ele por que eu estou aqui nessa floresta sozinha. Por que eu convivo aqui sozinha? Não tenho ninguém comigo. Vivo desamparada aqui neste lugar, vivo sem companhia. O Senhor pergunta para Deus para mim. E ele disse: Pode deixar, moça. Se eu encontrar Deus, eu pergunto para ele. E ele entrou, foi mais adiante ainda, na floresta, e ele encontrou uma árvore. O que chamou a atenção dele naquela árvore é que todas as árvores que tinham na volta eram aquelas árvores exuberantes, aqueles galhos formosos, aquele fruto bonito, aquela folha muito verde, aqueles ramos muito lindos. E somente uma árvore que tinha ali, aquela árvore era estranha, aquela árvore estava esquisita, aquela árvore estava feia, aquela árvore estava morrendo, folha murchando, os ramos dela murchando. Por que aquela árvore estava assim? Por que aquela árvore era diferente das demais que estavam ali? Se todas as demais que estavam ali eram árvores belas, bonitas. E ele disse: Dona árvore, a senhora viu Deus? E a árvore disse para ele: Não, eu não vi Deus. Por quê? Não, dona árvore, é que me disseram que Deus é a felicidade. Como eu estou em busca da minha felicidade, quando eu encontrar Deus, eu vou encontrar a minha felicidade. E a árvore disse para ele: Pois muito bem. Se o Senhor encontrar Deus, o Senhor pergunta para ele: Por que eu estou assim? Por que eu sou assim? Olha ao meu redor. Olha para o meu lado. Olha na minha retaguarda, olha para frente. Olha essas árvores bonitas, verdes, com seus frutos, com seus ramos. Elas, nem folha eu não tenho. Nem fruto eu estou produzindo mais. O que tem comigo? Se o Senhor encontrar Deus, pergunta para ele por que eu estou assim. E ele disse: Tá bom, dona árvore. Se eu encontrar Deus, eu pergunto para ele por que a senhora está assim. E ele foi andando mais para dentro de uma floresta. Daqui a pouco ele encontra um rochedo. E aquele rochedo que ele encontra um animalzinho. Esse animalzinho chamado de lobo. Fraquinho. Não conseguia nem uivar mais. Já estava fora da alcateia. Né? A alcateia é o grupo de lobos, né? Que é chamado de alcateia. Né?
Por exemplo, abelha é enxame, peixe é cardume e grupo de lobos é alcateia. Tava longe da alcateia. E tava fraquinho aquele lobo, fraquíssimo. Ele disse: Ô, seu lobo, tudo bem? Oi, meu amigo. O senhor viu Deus? E o lobo disse: Não, eu não vi Deus. Por quê? Ele disse: Não, eu estou em busca de Deus. Porque me disseram que Deus é a felicidade. A hora que eu encontrar Deus, eu vou ser feliz. Deus é a felicidade. E o lobo disse para ele: Senhor, me faz um favor, faço. Se o senhor encontrar Deus, pergunta para ele por que eu estou tão fraco. Não consigo me movimentar, não consigo uivar. Eu estou encostado aqui nessa pedra, nesse rochedo, porque eu não consigo nem andar mais. Se o senhor encontrar Deus, o senhor faz isso para mim? Pergunta para Deus por que eu estou assim. Ele diz: prontamente, seu lobo, prontamente, no momento que eu encontrar Deus, eu vou ver com ele onde está a minha felicidade e já vou perguntar para o senhor, tá bom? Tá bom. E ele seguiu mais adiante e viu uma clareira. Ele olhou para cima, bem para o alto, e deu um grito: Deus! O senhor está aí? Ele ouviu uma voz que dizia: eu estou aqui. E ele disse: Deus, me disseram que o Senhor é a felicidade. Eu estou em busca do Senhor, eu quero te encontrar porque eu quero ser feliz. Como é que eu faço? Aí Deus disse para ele: a tua felicidade está na tua frente. A minha felicidade está na minha frente. A minha felicidade está na minha frente. Deus, olha, aquela mulher perguntou isso e isso. Eu encontrei uma árvore que ela perguntou isso e isso. Eu encontrei um lobo que perguntou isso e isso. O que é que eu digo para eles? Para a moça tu diz isso e isso. Para a árvore tu diz isso e isso. E para o lobo tu diz isso e isso. E ele voltou. Mudou a frase. Deus é a minha felicidade. Aí ele foi no pensamento: Deus é a minha felicidade, Deus é a minha felicidade. E ele voltou dizendo: a minha felicidade está na minha frente, a minha felicidade está na minha frente, minha felicidade está na minha frente. Daqui a pouco a moça pula na frente dele. E aí? Encontrou Deus pelo qual o senhor procurar? Procurei, achei ele, estava procurando, achei. E aí? O que ele te falou? Ah, Deus falou que a minha felicidade está na minha frente. E o meu caso, o meu problema? Deus disse que tu precisa de um companheiro, de um esposo, para estar contigo aqui, para vocês formarem uma família e para vocês serem felizes. Daí a moça disse: olha, vamos aproveitar que o senhor está aqui. Quem sabe não seja o senhor o meu companheiro, meu esposo. Eu prometo para o senhor que eu vou fazer o senhor feliz. O senhor vai ser muito feliz comigo. Eu vou ser a sua felicidade. Não, moço, não, me desculpa, não. Agradeço a tua oferta, mas Deus disse que a minha felicidade está na minha frente. Eu vou continuar que a minha felicidade está na minha frente. Não, mas eu vou te fazer feliz, a moça insistiu com ele. Não, moça, não. A minha felicidade, Deus disse que a minha felicidade está na minha frente. Seguiu, e a moça entrou para dentro da floresta triste, chorando. Foi embora. E ele seguiu. Seguiu, o que é que ele encontra? Ele encontra a árvore. E aí a árvore disse para ele: o senhor encontrou Deus pelo qual procurava? Ah, mas encontrei. E o que Deus lhe falou? Ah, Deus disse para mim, dona árvore, que a minha felicidade está na minha frente. Que bom, sua felicidade está na sua frente. Muito bem. E o meu caso? Por que eu estou assim? Dona árvore, o negócio é o seguinte. A informação que eu tenho para lhe dar é que onde a senhora está aí, embaixo das suas raízes, tem uma porção muito grande de ouro. Muito ouro tem enterrado embaixo da sua raiz. Então, as suas raízes não têm força, não têm capacidade de penetrar o solo, justamente porque tem essa grande quantidade de ouro embaixo da senhora. E as suas raízes, elas não conseguem penetrar, elas estão de uma forma superficial na terra. Então, faltando-lhe isso, as suas raízes penetrarem na terra. Então, por isso que a senhora está aí sem fruto, as suas folhas já estão caídas, a senhora está aí toda ruinzinha, toda feinha, é por isso. Aí ela disse: muito bem. Deus não disse que a sua felicidade estava na sua frente? Disse. Então, o que o senhor faz? O senhor vai cavar agora nas minhas raízes, vai tirar essa riqueza que está aqui, é toda sua. É só do senhor, tudo que tem aqui é seu. Só arranca, tira debaixo das minhas raízes, que as minhas raízes vão conseguir agora penetrar mais da terra. Eu vou ser feliz e o senhor vai ser feliz. A sua felicidade está na sua frente. Eu disse: não, dona árvore, por favor, não, dona árvore, não posso. Ela disse: por quê? O senhor vai ser feliz, o senhor vai ser muito rico, vai ter muita felicidade. Essa riqueza que está aqui embaixo das minhas raízes vão te dar muita felicidade e eu também vou ser feliz.
Ele disse, não, não, me desculpe, dona Árvore, me desculpe, eu não posso perder tempo porque Deus disse que a minha felicidade está na minha frente. E a árvore ficou toda tristinha, porque sabia que ia acabar perdendo a sua vitalidade, e ele seguiu. Ele seguiu e ele encontra quem? Qual era a terceira personagem da nossa história? O lobo. Era o lobinho. O lobinho estava encostado lá. E o lobinho perguntou para ele, o senhor encontrou Deus? Pelo qual o senhor esteve procurando por tanto tempo? Ele disse, seu lobo, encontrei Deus. E o que Deus lhe falou? Deus disse que a minha felicidade está na minha frente. Só que onde ele estava tinha uma barreira. Tinha uma montanha que impedia, ele não tinha mais acesso. O que estava na frente dele era o lobo e a pedra, não tinha como passar, não tinha como ultrapassar. Era o fim, ali era o fim. E ele pergunta, e o lobo pergunta para ele, então, não, Deus diz para mim que a minha felicidade está na minha frente. E o lobo diz para ele, e quanto a mim? Não, Zé Lobo, a notícia que eu tenho para te dar, a palavra que eu tenho para te dar, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, sabe por que tu tá fraco? Porque tu é um carnívoro, precisa de carne, porque a carne tem proteína. E a carne vai te dar sustento, vai te fortalecer, vai te animar. Tu vai levantar e vai voltar para tua alcateia. Porque tu tá faltando para ti é carne. E aquele lobo olhou para ele e viu que ele era carne. Aí todos já sabem o final da história. Certo? Moral da história. Por que insistir em algo a mais daquilo que já está te deixando feliz e já te trouxe a felicidade? Não vai existir um bem maior, um bem melhor do que a presença de Deus na nossa vida. E se a gente quiser sair procurando a mais além de Deus, buscando alguma coisa além de Deus, a gente não vai encontrar. Deus é tudo. Deus é tudo para a nossa vida. Deus é um ser que preenche todo o nosso ser. Aquele homem, ele podia ter a felicidade de um bom casamento. Aquele homem podia ter a felicidade de uma boa riqueza, era o que estava embaixo das raízes das árvores. Só que aquele homem teve a infelicidade de ser carne. E era justamente o que faltava para o lobo. A carne, a proteína. Então muitas pessoas de tanto peregrinar nessa vida, de tanto desprezar Deus, de tanto desprezar aquilo que Deus nos deu, simbolicamente, figuradamente falando, acabam na boca do lobo. Infelizmente, esse lobo, ele pode significar N coisas na nossa vida. Pode significar muitas coisas. Pode significar muitas coisas. Mas Deus é o único que pode produzir a felicidade verdadeira e genuína na nossa vida. Aquilo que Ele nos traz, proporciona para a nossa vida, nos deixa feliz. E aquilo que muitas das vezes a gente busca com a nossa própria força, não dando atenção, não considerando aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem avisado, aquilo que Deus tem mostrado, aquilo que Deus tem preparado, acabam na boca do lobo. Então, oxalá que você entenda, perceba aquilo que Deus está pondo nas tuas mãos, na tua frente. Deus sabe aquilo que é bom, Deus sabe aquilo que é melhor para a tua vida. Então vamos aceitar aquilo que Deus colocou na nossa mão, que a gente tem certeza que é Deus, que a gente tem certeza que foi de Deus. Eu tenho certeza que a felicidade, ela vai reinar na sua vida. Tem um momento de tribulação? Tem. Tem angústia? Tem. Tem sofrimento? Tem. Bastante. Mas acima de tudo nós temos Deus, que pode nos fazer triunfar num momento difícil. Lucas 1,37. Deus é o Deus do impossível. Deus pode todas as coisas. E que Deus venha te abençoar. Que você entenda, perceba e tenha convicção e tenha aceitação de que aquilo que Deus te deu é o melhor para a tua vida. Certo? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.